tirar isso aqui. O Franklin disse, é um privilégio, né, falar para vocês essa noite especial dessa aula, que já é uma aula, né? Nós aprendemos a ouvir a Deus pela sua palavra. Quando eu recebi o convite, fiquei pelo menos uns 2 dias pensando o que dizer para vocês, aquela tentação santa, né, da gente pregar um texto que seja específica para uma ou 2 pessoas. E aí, à medida que a gente vai orando, vários textos me vieram à cabeça e parei neste que nós vamos refletir hoje, que é o Salmo 15. Talvez seja o segundo salmo mais conhecido e mais lido, né, na tradição cristã, só perdendo aí para o Salmo 23. Eu vou ler aqui na versão século 21. Você pode ouvir ou só, se não tiver na mesma versão, né, você pode só ouvir ou acompanhar na sua. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, não faz o mal ao próximo, não calunia o seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, dá-nos a Tua palavra que foi lida, agora pedimos um entendimento, pedimos a iluminação, para que sejamos mais uma vez agraciados pelo privilégio que temos de expor publicamente as Escrituras. Então fala conosco, fala aos Teus servos, fala, Senhor, porque precisamos que o Teu Espírito comunique as verdades do Senhor ao nosso coração. Que eu não seja impedimento e que não haja ruído, Senhor, na palavra, que o coração de cada um possa ser terra boa para receber todo esse ensino. Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, esse é um salmo relativamente simples, né, na sua estrutura. Eu quero começar de um modo diferente do que geralmente a gente tende, né, a olhar para esse salmo. Lembrar aqui das palavras do Francis Schaeffer. Ele usava um conceito em muitos dos seus ensinos, quando ele dizia sobre a vida cristã. Ele dizia que a vida cristã, o objetivo dela é a santificação. Mas a santificação, ele ilustrava isso com um paradoxo. Ele dizia que a santificação, ou a vida cristã, é uma atividade passiva e uma passividade ativa. O que ele queria dizer com isso? Ele ensinava que a vida cristã é assim, o cristão ele age no mundo, mas ele não conta com os seus méritos apenas, ele descansa, ele confia que Deus é que produz aquela santificação na vida dele. Isso é importante para a gente entender esse salmo, porque a gente precisa de ter uma perspectiva de leitura. A gente precisa ler esse salmo com outros olhos. Existem 2 maneiras de ler. Uma é na perspectiva da graça, e nessa perspectiva da graça, eu ouso dizer que essa é a perspectiva daquele que quer realmente encontrar uma resposta para a pergunta que o salmista introduz aqui. Se você quer realmente saber a resposta para essa pergunta, você tem que partir de uma perspectiva da graça. A outra é a perspectiva do mérito. Você pode olhar o texto, e provavelmente na sua Bíblia tem aí, né, a integridade dos que servem ao Senhor, etc.
Quando você faz uma pergunta como essa para Deus, você pode simplesmente fazer uma pergunta com interesse de que Deus te responda, ou pode ser uma pergunta retórica. Será que alguém vai mesmo habitar na casa de Deus? Sabe aquela pergunta que você não tem interesse nenhum na resposta? É só para provocar alguém ou para saber se isso é uma possibilidade? Quando a gente vai a um texto como esse, a gente não pode deixar de ouvir o que Deus está dizendo na sua palavra. E isso é muito importante e muito sério, porque aqui o salmista faz uma pergunta, mas a resposta não é ele que dá, é o próprio Deus que dá. E isso é suficiente para a gente mudar a perspectiva com que a gente vai a esse texto. Muitas vezes eu ensinei sobre os símbolos de fé. A gente falava ali sobre os 10 mandamentos, falava sobre o credo apostólico e sobre o Pai Nosso. Invariavelmente as pessoas, em algum momento, geralmente naquele momento em que a coisa ficava um pouco difícil, né? Por exemplo, quando a gente falava sobre perdão, né? Quando você fala sobre perdão e entende o que o perdão significa, e aí as pessoas falam, mas isso será? Né? Vem aquela pergunta, né? Será que isso é possível mesmo? Será que esse negócio que você está falando é assim mesmo? Será que esse mandamento quer dizer isso mesmo? E aí essa pessoa tenta achar um conforto, né, psicológico, pensando assim, olha, isso é coisa só para Jesus, porque afinal de contas, ninguém consegue cumprir toda a lei. Esse é um problema sério na nossa tradição cristã, porque a gente olha para um texto bíblico como esse que a gente vai ler agora, né? E esse sujeito, quando ele faz essa pergunta, ele devia insistir, ele devia perseverar, ou pelo menos tentar obedecer aquela síntese do Evangelho. O que é o Evangelho? Crer e arrepender. Crer e arrepender. Quando você olha para um texto como esse, você pode tentar, né, com os seus méritos próprios, responder a essa pergunta, ou você pode olhar na perspectiva do que Jesus fez para você. Quando essa pergunta vem, será que é só Jesus que consegue cumprir toda a lei? Você se esquece o que Jesus fez por você. Ele te introduz numa nova vida, te introduz numa possibilidade. Então, quando você olha para Cristo, Ele cumpre toda a lei. Claro. Você olha para você mesmo, você vai dizer, é claro que eu não consigo cumprir. E voltando aqui ao Schaeffer, né? Nesse ponto o Schaeffer diz, ser cristão não é difícil não, gente. É impossível. Por que é impossível? Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então existe essa perspectiva do cristianismo que você tenta fazer as coisas do seu jeito, ou você tenta fazer as coisas pela mediação de Jesus Cristo. Isso é a graça. Isso é a graça. A vida cristã, ela começa no momento em que você entra na história de um Deus que é gracioso. Entende isso? Você precisa da graça não é só porque ela te salvou. Você precisa da graça porque você acordou hoje e orou. É a graça que te fez orar hoje. É a graça que te trouxe aqui para você aprender mais da palavra de Deus. É a graça que te faz persistir contra os seus pecados. É por isso que você se arrepende. Você não tem condição de fazer isso sozinho. Você só faz isso se o Espírito de Deus testifica no seu coração que você é filho de Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Porque quando a gente lê um texto como esse, ou quando a gente lê os 10 mandamentos, por exemplo, né? Aí você pensa assim, em qual desses critérios eu vou cair? Né? Afinal de contas, a carne é fraca. Quando você pensa assim, você já caiu. Sabe por que você já caiu? Porque esse é o momento que você confia que você é capaz de fazer. E esquece do que Cristo faz através de você. Toda vez que um cristão faz essa pergunta, né, ou usa esse texto bíblico para dizer assim, a carne é fraca, ele já caiu.
Por quê? Porque é a hora que você confia em si mesmo. Para ler um salmo como esse, meus irmãos, a gente precisa confiar na graça. Confiar não só pelo contexto, né? E muitos comentaristas vão dizer que o que Davi está querendo fazer aqui é organizar a cidade de Jerusalém em torno da religião, né, judaica, os israelitas, reunir o povo em torno do lugar sagrado que era o templo, que era o tabernáculo. Isso é o que Davi quer fazer, esse é o trabalho de Davi. O trabalho de Deus é o trabalho de te introduzir na nova vida. É o trabalho de te colocar na presença dele. Essa é a pergunta do salmista. O que Davi está fazendo lá, 600 e poucos anos antes de Jesus, era organizar a nação em torno de Deus. Mas Deus quer organizar o seu povo em torno de si mesmo. É por isso que essa pergunta aparece. Senhor, está aí, primeiro versículo. Quem vai habitar na tua casa? Senhor, quem pode morar no teu santo monte? Irmãos, eu acho que essa é a pergunta mais importante da vida de um cristão. Se você, como eu disse na introdução, está realmente interessado em receber uma resposta de Deus, essa é a pergunta mais importante da sua vida. E deve ser a pergunta mais importante de um pastor, de um estudante de teologia, porque, em tese, vocês têm plena convicção da vocação que Deus deu para vocês. O que difere uma pessoa como nós, de um leigo, não é porque a gente estudou, é porque a gente responde a essa vocação nessa intensidade de quem quer realmente morar com Deus. Essa é a única diferença. É por isso que Davi faz duas perguntas, né? Esse é um recurso que ele vai usar aqui, ele está dizendo a mesma coisa. Essa pergunta é a pergunta, meus irmãos, que conecta toda a experiência humana. Não pela perspectiva humana, mas pela perspectiva da divindade. Quem pode morar na casa de Deus? Quem pode chegar perto de Deus? É isso que Davi está perguntando. Essa pergunta é importante em todos os sentidos. Por quê? Do ponto de vista existencial, é como se a fome encontrasse a saciedade. É quando a pergunta encontra a resposta, ela não fica no vácuo. Ela não fica perdida. Isso não é uma coisa desinteressada. Eu quero realmente saber como eu faço para entrar e morar na casa de Deus. É uma pergunta séria. Do ponto de vista temporal, do ponto de vista espacial, pensa no que Davi está perguntando, meus irmãos. Você vai morar junto com o seu Criador. Morar na casa de Deus. Isso significa que você está sendo acolhido na hospitalidade do próprio Deus. Esse é um conceito importante no mundo antigo. Quem já foi a Jerusalém sabe disso. Lá entre os beduínos, os semitas eram assim. A hospitalidade é uma prática maravilhosa. Quando você entra na casa de um semita, nessa época aqui, isso significa que você está protegido, totalmente protegido. Nessa casa, você é honrado pelo anfitrião. Você está protegido de todo o mal. Você não serve a sua própria comida, eles servem para você. Nesse lugar aqui, a sua dignidade é inviolável. Nesse lugar aqui, há provisão abundante para você. E todo mundo ali quer te conhecer. Não é assim, Frank? Acho que você dormiu lá nas tendas dos beduínos, né? Não é assim? Até hoje é assim. Porque a hospitalidade é uma questão de você acolher o estrangeiro, o diferente. É isso que Davi tem em mente. É isso que Davi está dizendo, que quem vai ser protegido por Deus. E não é só esse salmo, não. Muitos outros salmos. Senhor, eu quero morar lá na sua casa. Eu quero entrar naquele cômodo escondido da sua casa, lá no recôndito da sua casa. Entende essa necessidade que isso aqui encontre, né, com a gente, com o que a gente é? É isso, meus irmãos. Aqui Deus está, essa pergunta está fundindo tempo e espaço. Você está guardado diante
do próprio Deus, pelo próprio Deus. Essa pergunta é fundamental do ponto de vista teleológico, do propósito dela. Sabe por quê? Porque essa pergunta é a resposta àquela frase de Jesus lá no Calvário, a última: está consumado. Está consumado. Essa pergunta aqui, queridos, responde à consumação do propósito eterno de Deus de trazer de volta todas as pessoas para Ele. Eu vou atrair dos povos todos a mim. Esse é o desejo do próprio Deus. Veja o que o autor de Hebreus diz. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto, para o santuário terreno, pois ela foi erguida uma tenda em cuja parte exterior chamava lugar santo. Ali estavam os candelabros, a mesa, os pães sagrados. Atrás do segundo véu estava também um lugar chamado Santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança coberta de ouro. Essas coisas se referiam somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo, preste atenção, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas por meio do seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a redenção. Entende que do ponto de vista do propósito, essa pergunta está respondendo à obra de Jesus Cristo. Quem vai morar no santuário? Só quem recebeu, quem foi acolhido por esse Deus. E do ponto de vista escatológico, nem precisa dizer, não é? Quero ler Apocalipse 21. Então eu vi no céu uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E eu vi uma voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Olha que lindo. Pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a beleza dessa pergunta. É isso que Davi tem em mente. É isso que Deus quer dizer para cada um de nós. Você quer realmente entender o que significa o verso desse salmo aqui, que diz: Senhor, quem vai morar nesse lugar? Essa pergunta, meus irmãos, une tempo, espaço, matéria e tudo mais que possa ser dito nessa vida. Transcende tudo que você pode imaginar. Não dá para nem pensar na grandeza do que isso significa, mas se você quer realmente saber, agora você precisa receber a resposta. E toma cuidado, porque se você acha que o salmista perdeu essa perspectiva, você está enganado. Essa é a perspectiva do tabernáculo. Ele está lá, mas está lá, na eternidade. Agora, quem responde é o próprio Deus. Então não está falando de mérito. Então não está falando da sua integridade, nem da minha. Está falando da integridade, está falando da honra de quem? De quem vai morar junto com esse Deus. Essa resposta de Deus agora, essa estrutura é muito simples, é uma pergunta e uma resposta. Olha o que Davi coloca para a gente. Se você prestar bem atenção, e é o que eu vou fazer agora, no mundo antigo, você precisa entender isso
para não se perder. Muita gente, quando vê o número 10 na Bíblia, já logo remete aos 10 mandamentos. Então fica um monte de gente, se você ler os comentários, de vez em quando você acham lá. Fica um monte de gente tentando fazer esses paralelos, né? De 10 coisas com 10 mandamentos, porque a única estrutura de 10 que ele conhece é dos 10 mandamentos. Mas isso é um erro. No mundo antigo, alguns números eram muito importantes. O 10 era um deles. Um exemplo disso, o professor Saião sempre lembra aqui, né, é o 10 nas genealogias de Gênesis, por exemplo. Se você não prestou atenção, todas as genealogias têm 10 pessoas. Por quê? Porque o 10 traz a ideia de completude, de perfeição, de alguma coisa que está finalizada. Parece que isso é uma estrutura do pensamento. As pessoas fazem isso involuntariamente, está no pensamento. É igual música, né? A gente não tem lá a métrica, né? É mais ou menos igual. Então, para o Davi compor isso aqui, já sai 10 assim, fluentemente. Né? Já faz parte da estrutura do pensamento. Então, você tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque agora a resposta de Deus, ela é perfeita. E como a gente sabe, tem 10 características, e presta atenção porque eu estou usando essa palavra característica, porque a característica tem a ver com o caráter. Característica. 10 virtudes daquela pessoa que vai entrar no santuário de Deus. Vou numerar, né, a partir de agora. Né? Então você tem que prestar atenção, porque o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, não é só uma exigência, Ele está dando o caminho das pedras. Quer entrar na minha casa? Está aí. Ó. Deus é assim, não precisa ficar complicando, está tentando arranjar um paralelo onde não existe, né? Aí você tenta fazer isso com os 10 mandamentos, não dá certo, aí você fica forçando o texto a dizer o que ele não está dizendo. É isso, Deus está dizendo isso para você. Quer entrar na minha casa? Quero. Então segura, é agora, toma aí. Número 1, versículo 2 em diante, né? Aquele que vive com integridade. Por que começa assim? Isso é lindo também, porque a estrutura é de 10 e ele começa com uma palavra que em hebraico é tamim. Tamim significa integridade. Ela é traduzida em muitos textos bíblicos. Ela é traduzida lá quando os animais, né, eram perfeitos. Era quando uma obra era concluída. A gente vê isso lá em Ezequiel, em Gênesis várias vezes. Então, o Davi está dizendo aqui que o caráter dessa pessoa que vai entrar no santuário de Deus é perfeito. Tamim é igual o pão integral. Agora é 100% integral, né? Não é só integral, que eu já vi, tem diferença. É o pão inteiro. Sabe o que é inteiro? É aquela pessoa que está diante de Deus do jeitinho que ela foi feita. Você não precisa fingir nada para Deus. Você está inteiro, íntegro. Tamim é isso. Lembra de Gênesis capítulo 6? Vários homens na Bíblia são mencionados como Tamim. Noé era um homem Tamim e Sadik. Ele era reto, segundo algumas traduções, ele era injusto. Algumas Bíblias vão dizer ele era perfeito e justo. Você acha, meus irmãos, que a Bíblia só está exaltando essa característica do Noé, do Abraão, do Isaac, do Jacó e vários outros? Porque eles já não foram, em alguma medida, justificados? Porque a Bíblia está chamando eles de justos. Eles eram íntegros e justos. Por isso vem junto aqui, né? Ele era íntegro. Esses homens eram íntegros. No nosso relacionamento com Deus é assim, a gente tem que estar por inteiro. Você não pode estar com a mente dividida. O homem de ânimo dobre, a palavra grega ela é dispsíquico. Duas mentes. Você não sabe o que faz aqui, não sabe o que faz lá. Você não tem convicção do que Deus fez na sua vida. A Bíblia fala que você nasceu de novo, você fica em dúvida. A Bíblia fala que você recebeu a nova natureza, você está preocupado com a velha. É a gente assim, né? Tudo estragado. Então tem que ser íntegro, mas também tem que ser justo. Está aí, a segunda característica, as duas vêm juntas.
E vários homens na Bíblia são citados assim, né? São íntegros. Eles são tamim e são tzadik, são íntegros e são justos. A ideia de justiça na Bíblia está sempre atrelada às transações comerciais. Sabe por quê? Porque o justo, a palavra justiça, ela lembra o fiel da balança. Sabe o que é o fiel da balança? Quando você põe 2 pesos aqui, aí tem aquele ponteirinho. Quando um casa com o outro, essa é a ideia da justiça. Justiça, então, é a posição correta. Por isso que a Bíblia fala tanto de justiça. Porque é assim, ó, você não pode... Lembra que a Bíblia fala da balança enganosa? Porque quando você entra diante de Deus, Deus te coloca no fiel. Isso significa justiça. Justiça é o fiel da balança, é a posição em que Deus te coloca. É por isso que a ideia da justiça vem junto com o juízo, com o julgamento. E a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Deus vai colocar todas as coisas no lugar. Toda injustiça que é feita no mundo, contra mim, contra você, contra quem quer que seja, não vai passar em branco. Todo mundo vai prestar conta diante de Deus lá no tribunal celestial. E você precisa entender de uma vez por todas. Meus irmãos, é por isso que a justificação é um assunto tão importante. Sabe por quê? Porque Deus te colocou na posição certa. Deus te colocou na posição correta. Deus está dizendo para você que não dá para viver assim, ó. Por quê? Se você foi justificado, Ele te põe na posição correta. Já ouvi dizer que justiça é dar o que o outro merece. Não é, na minha opinião. O julgamento é dar o que as pessoas merecem. A justiça é quando você é equalizado com a vontade de Deus. É diferente. O julgamento é o resultado, mas a justiça não. Você recebeu isso sem merecer? Ou não foi? Quem de nós merecia? O que nós merecemos, aliás, né? Não é isso que nós ensinamos aqui no seminário? O que a gente merece? A gente merece a condenação. Mas Deus vai lá e ajeita a balança dele, ó. De um lado está você e seus pecados, do outro está Jesus Cristo e a sua obra. Isso é a justiça de Deus. É isso que é a justiça. O salmista aqui está falando, meus irmãos, de que essa obra, a salvação que você recebeu, não depende das suas obras. Mas as obras testificam na vida de quem foi justificado. É disso que o salmista está dizendo. Essa pessoa aqui também fala a verdade. E a verdade é uma coisa tão complexa. Se você for procurar no dicionário, né, vai estar lá. A verdade é uma adesão à realidade. Tá, e se você for doido? O que é a realidade? A gente tem que perguntar, né? Do ponto de vista bíblico, verdade cristã é a realidade do ponto de vista de Deus. Isso é a verdade. É por isso que o salmista lá no Salmo 119 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Então, meus irmãos, a verdade não é algo para se relativizar. A verdade é algo concreto. É a palavra de Deus e como você reage a ela. Então não tem que ficar, cada um tem a sua verdade, existem 1000 verdades. Não. Se você é cristão, você não sofre com essa crise das verdades. Você pode até ouvir outras que as pessoas acham verdades. Mas a verdade que prevalece na vida de um cristão, e é isso que te faz entrar no tabernáculo de Deus, é se você ouve a palavra ou não. Simples assim. O que Jesus disse? Senhor, santifica-os na verdade. O que é a verdade? Palavras de Jesus. A tua palavra é a verdade. Quer conectar com a realidade? Conecta com Deus. Quer ver o mundo na perspectiva certa? Veja com os olhos de Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. E veja o que o apóstolo Paulo diz. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é isso que deve ocupar os vossos pensamentos, Filipenses 4. Isso é a verdade. Então nós temos aqui nesse verso características desse sujeito. E eu estou chamando de característica de propósito, porque são virtudes do caráter. Se você quer andar na presença de Deus e entrar, então você precisa de uma caminhada imaculada, de uma conduta ordenada pela vontade de Deus e um modo de pensar que ama a verdade. Isso que Davi está dizendo para nós. E aí ele vai seguir. Essa pessoa, quarta característica, não difama com a língua. A Bíblia fala muito sobre isso. Daria para fazer outro sermão. Então eu decidi só ler para você um tratado sobre a língua, escrito pelo apóstolo Tiago. Capítulo 3, ele diz: todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é tamim, perfeito. Está aí, ó, na sua Bíblia. Incapaz de refrear também todo o seu corpo. A língua é fogo. Sim, ela é como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo ela posta em chamas pelo inferno. Leia o capítulo 3 de Tiago. A língua pode abençoar, mas com a mesma língua você amaldiçoa a Deus. Então, meus irmãos, o que a gente fala precisa ser falado também pelo Espírito. Deus precisa dominar a sua língua. Por isso que está aqui, na quarta característica. Essa pessoa também não faz mal ao seu próximo. Então a gente precisa entender, né? Toda vez que a gente fala de próximo, a gente tem que fazer aquela pergunta: quem é o próximo? Os progressistas adoram, adoram a parábola, né, do samaritano. Porque quando você lê a parábola do samaritano nessa perspectiva, né, da atividade social, você ressalta as qualidades de quem passou e principalmente daquele último, né, que era um estranho ali, o samaritano, e levou ele lá para... Mas não é disso que o texto está falando. Não é. Lembra da pergunta que aquele fariseu fez? Senhor, perguntou para Jesus lá: Senhor, eu estou cumprindo a lei, faço essa parada toda aí. E aí? O senhor falou que resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo com ti mesmo. O fariseu não perdeu tempo. Quem é o próximo? Aí Jesus já sacou, né, a cartucheira. Ele já mandou a parábola na testa do fariseu. Pá! Tinha lá, né? O sacerdote, todo mundo conhece. Irmãos, o que Jesus está dizendo tem que estar conectado com a pergunta do fariseu, não é com as qualidades que estão sendo ditas ali. O que o fariseu queria saber era como eu amo o meu próximo. Ele ficou caladinho, porque ele não teve dúvida de que quem era o próximo daquele samaritano era alguém inesperado, era alguém que não tinha nada a ver com ele. Isso tem a ver com Jesus, com o que ele faz por você, mas tem a ver com uma coisa que está na palavra de Jesus, lá no finalzinho. Jesus conecta a ortodoxia, porque essa é uma pergunta teológica, quem é o próximo, né? Com a prática. E aí Jesus fala assim: tá vendo, fariseu? O negócio é o seguinte: o seu próximo é quando você faz a misericórdia. A resposta de Jesus é essa. O amor só pode ser visto em ação. Aprenda isso hoje. Você aprendeu lá naqueles cursos de casais que amor é uma escolha. Mentira. Amor não é escolha, não. Amor é uma dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Isso é amor. Amor não é escolha, não.
Você só pode amar alguém se você for amado por Deus. Quem está falando que você escolheu ser amado? Não, Ele escolheu te amar. Amor não é escolha não, gente. Amor é dádiva. Esse amor que Jesus está ensinando aqui é uma dádiva, não tem nada a ver com os méritos daquele, daquele sujeito que foi lá, o samaritano bonzinho. Não tem nada a ver com o samaritano. Tem a ver com a dádiva que foi dada pela graça. É a graça que fez aquele samaritano pagar a dívida daquele sujeito que estava ali na beirada do caminho. Foi Deus que pagou aquela dívida. É isso que está aqui nesse texto. Eu aprendi isso com um menino. Eu trabalhava num projeto social, o menino arranhou meu carro. Já contei isso algumas vezes. Ele arranhou meu carro inteiro. O que eu queria fazer com aquele menino? Ainda. É isso mesmo que você pensou. Matar, claro. O cara vai lá e arranha o seu carro inteiro, o que você quer fazer? Matar. Eu fui para casa, gente, vocês têm noção, não? Eu fui para minha casa soltando fogo pelas ventas. E fui orar. Senhor, o que é isso? Amanhã eu vou matar esse moleque. Não é possível. E eu estava orando. E lá pelas tantas nessa oração, gente, foi uma voz, mas que não foi assim audível. Foi aquele, sabe que pensamento que entra? Eu escutei assim, você me ama? Igual Jesus perguntando para Pedro. Aham. Aí eu olhei para aquilo, né? E agora vem paulada. Então, eu ouvi isso, gente, orando. O único jeito de eu amar esse menino é através de você. Eu comecei a chorar. E não parava de chorar, não. Você não pediu para estar lá? O único jeito de eu amar esse menino é através de você. No outro dia eu quis beijar o menino, né? Eu aprendi o que significa isso que eu estou dizendo para você. Com o menininho lá na favela. Quando você é impactado pela graça, você entende que Jesus não estava delirando quando ele falou: ama também os seus inimigos. Jesus não estava doido quando ele falou isso não, gente. O que Jesus estava dizendo é exatamente isso que está diante de nós agora. Quem quer entrar diante de Deus não faz mal para o seu próximo. 6. Também não calunia o seu amigo. A calúnia por si só é um pecado terrível, mas contra um amigo é alta traição. Isso é o fim de qualquer relacionamento. Matou aquela pessoa. É isso que a calúnia faz. E aqui a gente tem um outro problema, né, pessoal? Que amigos têm se tornado artefatos cada vez mais raros, mais difíceis. A gente vê, né, pessoas machucadas que vão para a igreja, até pastores, que muitas vezes foram caluniados, e aí eles se trancam para relacionamentos. Já ouvi até pastor dizer, você não pode ter amigo na igreja não, porque você sabe, né, uma hora essa pessoa pode... Sabe que a internet acaba potencializando isso, sabe por quê? Porque a gente tem aquela sensação de presença não estando lá com você. Por isso que chama de mundo virtual. É por isso que cada vez mais a gente tem igreja menos saudável, porque as pessoas se sentem parte da igreja pela tela do computador. As pessoas se sentem parte de uma comunidade sem estar em comum unidade. E pior, né? As pessoas se sentem corajosas e elas começam a falar coisas que não falariam cara a cara, porque você não está ali com a pessoa. A calúnia faz isso, gente. O que Deus está dizendo para nós, que quem calunia o seu amigo, não pode estar lá no tabernáculo. A amizade é uma das facetas do amor. É só ler os 4 amores lá do Lewis, né? O amor é uma coisa só que tem hora que ele vira a cara assim, ele se apresenta para você de forma diferente. Nessa faceta do amor aqui, a gente geralmente cai no engano, porque o amor não é uma escolha individual, mas a amizade é. E a gente evitaria tanto problema na igreja se as pessoas chegassem lá com as expectativas menores, porque as pessoas chegam lá achando que todo mundo vai ser amigão do peito dele. Não vai. Tem jeito.
Aí você está passando, o pastor passa, né? Ele está lá com a cabeça cheia, aí tem um irmão do lado de cá, o de cá não viu, ele fica bravo. O pastor está com raiva de mim, não me cumprimentou. Por quê? Porque ele está na igreja com as expectativas dele. O pastor nem viu o cara. Mas como ele está ali ferido, né? E aí ele pensa que o pastor é o melhor amigo dele. Não, pode ser, mas nem sempre vai ser. Leia depois um livro que chama Vida em Comunhão, do Bonhoeffer. Ele fala sobre esse assunto. A verdadeira comunhão a gente tem em Cristo, a gente não tem com amigos. Esses amigos são escolhas individuais. A gente pode ter amigos e deve ter. Porque o provérbio também diz, né? Coloquei aqui 17, o amigo ama em todos os momentos. Ele é um irmão na adversidade. Por isso que muita gente cai, porque não tem amigos. Não tem a quem confessar pecado. Essa semana eu recebi a ligação de um amigo. E a gente estava conversando. E eu falei com ele, falei, pô, cara, eu tenho visto assim, algumas pessoas, assim, assado. E, tem hora que eu nem as reconheço. Aí ele virou para mim depois, isso era uma mensagem de WhatsApp, e mandou assim, cara, se você vê eu fazer isso, você me fala, por favor. Amigo, faz esse tipo de pedido. O dia que você me vê errando, você me corrige. Foi isso que ele disse. Porque a gente é amigo já há quase 20 anos. O salmista segue para a 7ª característica, aí no versículo 4, né? Já terminando. Agora ele vai falar dessas pessoas mais difíceis ainda, do pagão. E aqui também a gente teria uma grande alegria na igreja se os cristãos soubessem diferenciar esse tipo de pessoa. Tem aquele que é desprezível, mas tem aquele que teme o Senhor. Está lá no Salmo 1. O Salmo 1 ensina para a gente, os ímpios, eles não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. O Senhor recompensa o justo, mas o caminho dos pagãos é destruição. Lembra como é que esse salmo começa? Não se assente na roda desses pagãos. Cristão tem que saber dividir quem é quem e quem não é. Você pode até, meu irmão e minha irmã, ter dúvida. Presta atenção nisso. Tem lá o Salmo de Asaf, Salmo 73. Ele estava numa dúvida terrível. Aquele salmo é angustiante, porque ele olha para os homens, né? Ele sente inveja. Eu tenho inveja dos pecadores. Ele fala desse jeito. Olha só, tudo que eles fazem dá certo. Até o que eles fazem de errado dá certo. O olho deles parece que tem picanha saindo assim, ó. Está lá na sua Bíblia. Tradução da linguagem de hoje. Tudo que esses caras fazem funciona maravilhosamente. E essa é a beleza do Salmo, porque a gente pode ter dúvida. Depois você lê um livro do Os Guinness, chama Encontrando Deus em Meia Dúvida. Ele diz isso. Você pode ter dúvida, e tem dúvidas que são honestas, mas tem dúvidas que não são, sabe por quê? Porque tem certas dúvidas que se transformam em incredulidade. O contrário da fé não é a dúvida, é a incredulidade. Quando você questiona Deus, sem esse coração do Davi aqui, você pode estar perdendo o bem mais precioso, que é a sua fé. E eu te digo hoje, meu irmão e minha irmã, perca tudo, mas não perca a fé. Perca tudo, mas não perca a fé. Saiba dividir quem é quem. Essa pessoa, a 8ª característica dela, é parecida com isso. Mesmo quando ele jura, ele não volta atrás, mesmo se tomar prejuízo. A ideia do salmista aqui é dessa pessoa que mantém a palavra, mesmo se ele não vai levar vantagem. É isso que o salmista está dizendo. Na cultura bíblica, meus irmãos, a palavra é a pessoa. É por isso que há bem pouco tempo você ouvia dizer que se você fechar um negócio com um judeu, basta apertar na mão dele. Não precisa assinar nada. No Ocidente é assim. Se você não dar fé, né? Se alguma entidade jurídica não der fé na sua palavra, ela não vale nada. Mas na Bíblia não.
Porque quando a pessoa dá a palavra, ele dá ele mesmo. E sabe de onde vem isso? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Deus não mente. Deus não volta atrás. Deixa eu ler para você aqui o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se a gente for infiel, Deus não entra nessa. Ele continua fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo. A palavra é a própria pessoa. Própria pessoa. Irmãos, Deus tem um alto compromisso com a sua palavra. Deus é a sua palavra. É por isso que quando João olha para Jesus, ele identifica o Messias com a palavra. O Verbo de Deus. A palavra encarnou. Deus veio a nós em palavra viva. Porque a palavra é a pessoa. Então, quando você jura, quando você faz um compromisso, não importa se você vai tomar prejuízo. Porque o que importa é a sua palavra. E aí a nona característica, o Davi vai dizer, essa pessoa também não empresta exigindo juros. Existe uma brincadeira entre os judeus, né? Os judeus em muitas épocas estiveram presentes financiando, inclusive financiaram lá a colonização americana, né? A queda da Bolsa de 29, todo mundo sabe disso. Se você pegar uma nota de $1, você vai ver lá uma estrelinha de Davi, bem pequenininha, várias estrelinhas. Depois eu posso te mostrar se tiver uma nota de $1. Foi colocada em homenagem aos judeus. Está lá, em volta daquele olhozinho assim. É uma estrela de Davi. Todo mundo sabe que o judeu é rico. Por quê? Porque eles obedecem o mandamento de Deuteronômio 23, que diz, olha, você não vai emprestar juros para o seu irmão. Então eles levam isso à risca. Você não empresta juros para o irmão, mas então a Bíblia não está falando nada. Para o não irmão, saca-lhe juros. É uma brincadeira, mas existe. E é por isso que muitos são riquíssimos, né? A Bíblia está falando que não pode emprestar juros para o irmão, mas para o não irmão não está falando nada. Então saca-lhe juros. É brincadeira, mas é verdade. Os judeus são caçoados por causa disso. Mas o ponto de Davi não é esse. O ponto de Davi, queridos, é que o dinheiro representa poder. E a gente sabe que o mau uso do poder tem envergonhado o evangelho, muitas vezes, por causa de não saber usar o dinheiro. A questão do Davi aqui, de emprestar os juros, você tem que lembrar que esse salmo está falando de alguém que é íntegro. Não está falando só de emprestar, está falando da ganância e da usura. Está falando de um problema da intenção com que você retira o dinheiro daquele outro. Está lá em Esdras capítulo 5. Quando o povo volta, olha que terrível, gente. O povo volta, quem tinha grana, você vê que isso é coisa antiga, né? Desde a época de Esdras. O povo que tinha mais grana, depois você lê o capítulo 5 de Esdras, os ricos, eles começavam a emprestar. Esdras, quando descobriu esse negócio, ele ficou furioso. A Bíblia fala que ele ficou furioso. Furioso. Que papo é esse? Todo mundo aqui não é irmão? Por que vocês estão desobedecendo Deuteronômio 23? Que papo é esse? De que agora as pessoas vão pegar emprestado com você e você vai torná-las escravas? Não vai não. Esdras cortou o barato na hora. Não vai fazer isso. Porque tinha gente querendo tirar vantagem. É usura. Porque sabia que daqui a pouco, né? Tinha lá as regras, né, o ano do jubileu, essa coisa toda. Enquanto isso, eles queriam tirar vantagem. Esdras não permitiu. A Bíblia fala disso em muitas ocasiões. Muitas, muitas, muitas. Paulo também fala disso. Lembra lá quando ele fala dos gananciosos? Ele fala, tem gente gananciosa aí que eles estão fazendo da piedade uma fonte de lucro. Não dá tempo da gente comentar isso, mas eu quero colocar uma imagem na sua cabeça. Vai na Venezuela hoje, que você vai entender o que Paulo está dizendo.
você atravessar com uma caixinha de remédio, você tem que levar uns dólares. Eu conversei com a Maritza. Por quê? Porque está todo mundo querendo tirar vantagem da desgraça dos outros. É só você ir num país comunista, você vai entender o que esse verso significa. Não está falando só de emprestar juros, está falando da usura. Está falando de você tornar a pobreza uma fonte de riqueza. É quando uma ONG recebe uma doação e ela passa para o caixa 2 e não chega onde devia chegar. É disso que ele está falando. E por último, interessantíssimo último, essa pessoa não recebe suborno contra o inocente. Eu queria começar essa última característica, a 10ª, não tratando do suborno, mas da raiz do suborno, que é a bajulação. Provérbios 29 diz: o homem que bajula o seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Quando uma pessoa confia muito em si mesmo, ele ama ser lisonjeado. Gosta, mas gosta muito. Por quê? Porque ele acha que resistir à tentação é mérito pessoal. Ele perdeu essa perspectiva da graça. Então, o que começa com uma bajulação, né? Um favorzinho brasileiro. Franklin esteve lá em Brasília, agora ele sabe o que eu estou dizendo, né? Favorzinho para cá, aquele negócio todo. Essa é a sutileza do pecado, gente. Porque a bajulação é diferente do elogio. O elogio é algo sincero, que pode ser dado. Tem até crente que treme, né? Não, irmão, seu sermão foi maravilhoso. Não, foi não. Não foi, se foi você que pregou. Mas quando isso enche o seu coração de orgulho, aí você caiu. Essa é a diferença. É disso que Davi está dizendo aqui. Porque o que começa com a bajulação pode se tornar o mais alto nível de injustiça. Eu acho que é por isso que ele acaba com essa característica. Porque pode começar com a bajulação, mas olha o que ele está dizendo, gente. Essa pessoa não aceita suborno contra o inocente. Sabe o que é isso, gente? Você foi pago para mentir. Você foi subornado para testemunhar contra um inocente. Esse é o mais alto nível de injustiça. E é por isso que eu acho que Davi termina assim. Quer entrar na casa de Deus? Deus não tolera a injustiça. E a Bíblia vai dizer, em todo o Antigo Testamento, depois você lê um livro do Keller que chama Justiça Generosa. Ele diz isso. Deus sempre vai tomar a causa do injustiçado. Não é do pobre, não. Tem gente que lê o pobre lá, mas não é pobre, não. É do vulnerável. Do órfão, da viúva, do estrangeiro. Deus sempre toma a causa de quem é injustiçado. Todas as causas injustas serão levadas ao tribunal celestial. Todas. João diz lá na sua primeira carta, capítulo 5, toda injustiça é pecado. 1 João 5,17. E por que toda injustiça é pecado? Porque depõe contra a natureza do próprio Deus, que é justo e santo. E eu concluo dizendo as palavras do próprio salmista. Aquele que agir assim nunca será abalado. Nunca será abalado. Irmão, só um cristão que foi salvo pela graça deseja ardentemente habitar nas moradas de Deus. Porque a morada de Deus transcende tempo, espaço, transcende pensamento, é inalcançável. Morar com Deus teve lá suas representações, o tabernáculo, o santuário, a igreja. Mas aí isso ainda não é tudo, porque vai chegar um dia que Deus vai ser tudo em todos e nós o veremos como Ele é, face a face. Essas 10 características
do caráter, essas 10 virtudes do caráter cristão, devem ser procuradas com mais alto zelo por todas as pessoas que amam a presença de Deus. Eu podia fazer muitas aplicações, já fui fazendo durante o sermão. Quero orar com você. Essa oração eu escrevi. Que eu quero orar a palavra. Eu quero orar com o apóstolo Paulo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos encarregando da mensagem da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por meio de nós. Assim, Senhor, suplicamos em nome de Cristo Jesus, que aqueles por quem Cristo morreu sejam reconciliados com Deus, porque ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entendemos, Senhor, que pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Porque agora temos o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Rogamos, livra-nos das paixões que há no mundo. Leva-nos às moradas do Altíssimo e nos faz habitar em segurança. Amém. Amém.